Olá, pessoal. Boa noite, muita paz para todos e para todas. Estamos de volta, nosso, nossa aula de número 30, onde vamos ver a segunda parte sobre esse tema em torno do vazio existencial. Vimos no encontro anterior a psicogênese, segundo Joana de Ângeles, para este vazio existencial que está presente, muito presente na nossa sociedade. E o segundo tópico desse capítulo, antes de ela abordar a terapêutica para a questão do vazio existencial, ela dá o título de autoconsciência. E aí vamos entender um pouco o que significa isto. E ela começa afirmando que a autoconsciência é uma conquista realizada pelo nosso self, que, segundo ela, é a nossa essência espiritual, após os primeiros meses da fase infantil, quando então surgem os evidentes sinais de que, de que é uma pessoa e não mais simplesmente o animal irracional orientado apenas pelo instinto. Então, esta concessão vai se tornar cada vez mais consciente e as dificuldades iniciais que existem para uma autoidentificação e os conflitos que surgem durante esse processo de crescimento do ser é, na verdade, uma fantástica aquisição do ser imortal quando está transitando pelo corpo físico no processo da sua reencarnação. É característica especial do ser humano que pode raciocinar, compreender o significado dos símbolos, selecionar, por preferência pessoal, aquilo que lhe é mais agradável, deixando, portanto, de lado tudo aquilo que se torna desagradável e que pode, portanto, ir assim elaborando esquemas em torno de abstrações, de considerar o que é ético, o estético, o nobre, diferenciando-se assim do vulgar, do grosseiro e, consequentemente, do que é indigno. Essa autoconsciência amplia os horizontes emocionais e psíquicos do ser e vai lhe proporcionar cada vez mais a libertação de tudo quanto o prende ao passado. A mãe arbitrária, o pai negligente, as situações penosas e difíceis, desde que haja um esforço de aceitação dos novos desafios existenciais. Significando dizer que a gente revisita o passado para fechar páginas desse livro e continuarmos a escrever novas páginas no que diz respeito à direção do nosso futuro. É dessa forma que, à medida que o ser vai se desenvolvendo, vai se aprimorando, ele vai buscando cada vez mais essa autoconsciência, essa capacidade de entender e de estabelecer as suas metas, porque isto é importante para se superar o vazio existencial. É também essa conquista da autoconsciência que o libertará da ansiedade e de todos os seus traumas, eliminando assim a culpa que porventura ainda traga consigo, o desprezo por si mesmo, a perda de sentido existencial, o vazio existencial, embora os propiciem determinados estados de desenvolvimento, dando-lhe assim significado psicológico e alegria de viver e uma realização totalmente plena. E, então, alguns psicólogos, segundo Joana de Ângeles, e alguns filósofos, discordam do conceito do self, afirmando que ele, na verdade, interromperia o contínuo dos animais. E por não se terem prova científica do momento em que surge, e começa
a desenvolver-se. O self, no entanto, é a incomum capacidade de gerar relacionamentos entre os indivíduos de forma consciente e produtiva, com os automatismos do instinto, que continua presente, podendo optar por uns em detrimento de outros, em razão de afinidades e de conceitos, de emoções e de sentimentos, e poderíamos dizer da sua própria experiência de vida até o presente momento. Esse self, quando coerente e saudável, recusa-se ao abandono que um indivíduo em transtorno de comportamento normalmente se permite, quando o ego encontra-se atormentado e instável. O objetivo essencial da vida humana, de uma forma em geral, é facultar ao ser o desenvolvimento de todas as suas potencialidades adormecidas. É o despertar do seu Deus interno, tornando uma pessoa uma individualidade que pensa, que escolhe, que decide. Esse processo, portanto, ele não é automático como ocorre com o ser vegetal e o ser animal, já que a criatura humana é caracterizada pela capacidade de pensar, de escolher conscientemente os caminhos pelos quais pretende ou deseja trilhar. Então a gente vê por tudo isso a importância de se conquistar essa autoconsciência cada vez mais, a fim de que, quando adquirida, possa então realizar-se identificando assim o seu self com o ego, para que se torne possível preencher os espaços afligentes do mundo interior da pessoa e nunca se atirando ao desprezo, ao abandono de si mesmo, à própria vacuidade e assim por diante. É interessante a gente observar, voltando ainda às possíveis causas para o surgimento do vazio existencial, a falta de um propósito na vida, falta de uma meta, de um objetivo enobrecedor, que lhe possa proporcionar ricas emoções diante dos desafios existenciais que a pessoa possui. Uma outra possível causa para esse vazio seria a desconexão social, onde a pessoa busca cada vez mais isolar-se dos demais, e como nós somos seres sociais e, e precisamos viver em sociedade, em relação com os outros, surgem então dificuldades levando o indivíduo, empurrando o indivíduo para esse vazio existencial. Uma outra possível causa para, para que essa falta de sentido e esse vazio aconteça são traumas emocionais ocorridos durante toda a sua existência até presente momento. Então, quando esse vazio existencial possui a pessoa, aparecem alguns sintomas, algumas características que podem ser identificadas com esse sentimento de vazio e uma constante insatisfação por tudo que lhe acontece na vida. Um outro ponto é um total desinteresse por qualquer coisa, uma espécie de, vamos dizer assim, de apatia, né? E a busca constante por distrações. Diante dessa realidade das distrações, a gente vive hoje uma sociedade de entretenimento. Daí nós temos as redes sociais vivenciando para nós, ou propondo para nós, um constante distrair para que nós não logremos fazer esse encontro consigo mesmo e, consequentemente, vamos despertando em nós o sentimento de isolamento e de solidão. Normalmente, a pessoa nessa fase começa também a se questionar sobre a sua existência, qual o significado dela, né? E aí apresenta-se algumas emoções predominantes nessa fase,
como principalmente a solidão, né? A ansiedade, a desesperança, o desamor, o desamparo. E com isso a pessoa vai se entregando cada vez mais a essa dinâmica, tendo uma dificuldade de encontrar-se a si mesmo. Como Joana sempre afirma, o doente ou a pessoa que traz aquela problemática comportamental é, na verdade, um espírito imortal, que traz consigo toda uma bagagem de reencarnações anteriores, somadas àquelas experiências da reencarnação atual, que podem lhe empurrar para esse vazio existencial, significando então dizer que a a possibilidade de a pessoa voltar a se encontrar consigo mesma requer do espírito ali reencarnado uma força de vontade, um querer de fato fazer esse auto-encontro, a fim de poder assim vencer todas as dificuldades que porventura se lhe apresentem. Viver é desafiador, principalmente no momento atual da humanidade, onde nós encontramos desafios os mais diversificados na nossa existência e na nossa vida comunitária. Daí porque, na terapia libertadora que Joana propõe, a pessoa vazia, aquela que perdeu a sua própria identidade e deixou de seguir no caminho das buscas e dos objetivos que constituem as motivações seguras para existir e continuar realizando atividades existenciais, passa por um tormentoso processo de desgaste emocional. E que, se não houver uma intervenção por parte do próprio indivíduo para estabelecer esse autoencontro, fica difícil sair dessa ciranda. A gente poderia dizer que a pessoa, no quadro do vazio existencial, ela tem uma profunda saudade de si mesmo, porque perdeu a sua própria identidade e a motivação para perseguir metas, para buscar propósitos na vida. Então, a perda do si, com S maiúsculo, significando o ser espiritual na essência, no entanto, pode ser resolvida mediante a mudança de atitude mental, racional e também emocional, para que saiba lidar com a oportunidade existencial diante de si. É interessante a gente, inclusive, pensar assim: apesar de toda dor, todo sofrimento, nós chegamos onde estamos e podemos seguir a partir daí, aceitando toda a nossa realidade anterior, a fim de recolher as experiências que a vida nos ensinou. Por isso, a fé religiosa, segundo Joana, o sentimento de humanidade, o respeito social, a contribuição social, a vinculação idealista a qualquer tipo de expressão dignificadora do ser humano são referências que se convertem em estímulos para não se perder o significado psicológico do ser que se é ou do ser interior. Então passa-se do absurdo da fé cega e autoritária para uma fé raciocinada, logicada, onde o indivíduo vai tendo essa autopercepção de que é um ser espiritual e de que as condutas anárquicas e normalmente irresponsáveis não proporcionam a liberação daquilo que antes era uma castração e que produzia males equivalentes e que ora consome o ser social perdido na confusão do nada a perseguir, a buscar. Então a jornada física
é de uma duração muito curta, considerando que uma pessoa vive 60, 70, 80 anos, diante da sua imortalidade. Então, essa conceituação de que o espírito é eterno nos dá um certo consolo e uma predisposição para irmos à luta, entendendo que tudo aquilo que nós vivenciamos hoje tem um sentido, tem uma razão de, de ser, e que nós podemos tranquilamente reconquistar essa, essa saúde emocional e mental, percorrendo determinados caminhos. Então, é por meio da reflexão, da, da meditação, né, no sentido de refletir o que lhe acontece na vida, que o indivíduo vai se descobrindo conforme ele é, conforme ele está naquele momento, para a partir daí poder continuar caminhando. Então, a gente poderia pensar que no período, porém, onde há predominância da angústia e da ansiedade em face da dificuldade de essa identificação de metas e de compromissos, necessita de uma assistência psicológica ou psicanalítica e às vezes, a depender da circunstância, até mesmo psiquiátrica, para que tenha a devida ajuda a fim de que possa encontrar o seu rumo e assim poder ir diluindo a ansiedade, que se torna muito presente, e os conflitos gerados conforme a psicogênese em que eles apoiam. Então, essa assistência orientadora irá auxiliá-lo na libertação dos seus medos, das suas culpas, das suas frustrações, das suas mágoas, lhe oportunizando a motivação necessária para prosseguir, em razão dos júbilos que irão tomar conta da sua pessoa, facultando-lhe assim sempre novos cometimentos que serão cada vez mais satisfatórios. E de outro modo, a busca desse si através da meditação, através da oração, através da boa leitura que vai lhe fornecer novas ideias, novas possibilidades, novos insights, que será um contributo valioso para compreender o quanto lhe está reservado dentro da existência e que momentaneamente se encontra defasado, nublado e sem utilidade alguma. Essa comunhão mental em outras ondas de pensamentos, em áreas extrafísicas, ou como a gente costuma dizer, na área espiritual, vai lhe proporcionar a identificação com entidades amigas, benfeitoras, seu anjo da guarda, espíritos familiares e amigos que o inspiram a tomar decisões mais condizentes com a situação e ter condutas cada vez mais saudáveis, enriquecendo-se assim de bem-estar. Então, cada ato bem conduzido vai sempre oferecer a compensação do resultado exitoso que se persegue. Tanto o homem como a mulher vazios necessita, segundo Joana de Ângeles, palavras dela, de terapia própria para a recuperação da finalidade existencial na qual se encontra, basta-lhes tentarem insistir até conseguir o que se almeja. E algumas estratégias seriam apontadas, além das aqui citadas, para se descobrir esse significado existencial e preencher esse vazio existencial. Então, ela cita aqui a prece, a meditação, a reflexão bem ponderada, o envolvimento em atividades de ordem social, e aí a gente poderia também dizer que é uma busca constante como estratégia o autoconhecimento no nível mais profundo, para se perceber quem é, onde está, de onde veio, para onde vai, por que está assim, e a partir daí ter um novo começo. Poder, assim,
estabelecer metas para a sua existência e objetivos que eles sejam bastante significativos e compensadores, né? Então, essa meditação e reflexão, o hábito da prece, o hábito da boa leitura, a sua expressão criativa, o trabalho voluntário, o trabalho comunitário, ajuda a restabelecer essa reconexão social perdida e os relacionamentos que muitas vezes também foram interrompidos, a fim de que saia da solidão, a fim de que possa, assim, consequentemente, estabelecer metas nobres para a sua existência. Vamos pensar sobre o assunto e, se nós vivenciamos essa situação, paremos um instante para refletir sobre a nossa vida e qual o nosso propósito aqui dentro da existência. Para onde nós poderemos seguir? Porque se nós buscarmos fazer isso, nós vamos encontrar de fato o caminho. E a doutrina espírita é um recurso valioso como um todo, né, para que nos ajude a fazer esse autoencontro e podermos rumar assim tranquilamente em direção à nossa imortalidade. Vamos ficar por aqui. No nosso próximo encontro, vamos começar o capítulo que fala sobre o estresse. Muita paz para todos e para todas.